Boa noite, seja bem-vindo a esse culto de louvor ao Senhor. Nós queremos agradecer por você participar conosco nessa noite e queremos convidar você para juntos louvarmos ao Senhor. No Salmos 89, os 2 primeiros versículos desse texto, o salmista ele diz: cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor, anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre e a tua fidelidade permanece firme como os céus. E sobre esse amor e frutos dessa fidelidade, nós queremos juntos nessa noite louvar, engrandecer e exaltar ao Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Posso dizer o que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O que posso dizer? O que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Eu sei a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Essa próxima canção nos lembra que a nossa confiança ela está em Deus em todo o tempo. Nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, Ele rege sobre todas as coisas
E por isso, assim como o salmista, no capítulo 90, no seu primeiro versículo, nós podemos dizer nessa noite: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. E nós chegamos aqui nessa noite com essa certeza, não apenas do amor e da sua fidelidade, mas que Ele tem sido o nosso refúgio. E nesses momentos, então, Ele sendo nosso refúgio, a nossa fé não é abalada, porque nós estamos confiados no Senhor Jesus. E é disso que nós queremos cantar nesse momento. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos sem fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode.
consolo ao seu coração, recorde essa verdade tão preciosa, que nós podemos confiar em Deus. A maior prova, demonstração da sua fidelidade, do seu amor, nós vemos na cruz de Cristo. E só em Jesus e através do seu sacrifício nós temos acesso ao Pai. Vamos juntos cantar meditando no seu amor e na sua graça sobre as nossas vidas. Rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. As trevas apagou, o dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Glorioso ressurgiu, meu pecado redimiu. Esse é o poder de Cristo por toda minha vida aqui. Dele serão os meus dias. O poder do inferno irá das suas mãos me afastar.
esperamos a sua volta. Até voltar ou me chamar, só em Jesus eu confiarei. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Só em Jesus confiarei. Antes do Lucas trazer a meditação nessa noite, orarmos juntos com ele, nós gostaríamos de lembrar os irmãos do nosso privilégio de ofertar ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado, os recursos que Ele tem nos fornecido. Vai aparecer aqui para vocês as informações. Você pode tirar uma foto da tela, um print do seu celular e fazer através das informações o depósito para oferta, dízimos e ofertas da nossa igreja local. Nós vamos orar pelo Lucas nesse momento, ele vai nos trazer a meditação. Pai, nós queremos agradecer a Ti por esse tempo juntos e por recordarmos que em Ti e só em Ti nós encontramos a salvação através da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado por podermos cantar verdades tão preciosas, que em Ti nós podemos confiar, de que a nossa fé no Senhor não é abalada, apesar de vivermos em circunstâncias, em momentos tão difíceis, mas o nosso refúgio é no Senhor, assim como ao longo de gerações tem sido. Por isso, Pai, nesse momento, confiados em Ti, nós oramos para que o Senhor possa usar a vida do Lucas, que através da Tua palavra traga desafios, palavra de meditação, palavra de consolo, de estímulo ao nosso coração, e que nós, aonde quer que estejamos, possamos estar também atentos e dispostos para que a Tua palavra, para que o Teu poder possa trabalhar e mudar o nosso coração, a nossa vida. Essa é a nossa oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. É uma grande satisfação termos esse tempo juntos aqui. Eu preciso expressar como eu tenho sentido saudade da comunhão com os irmãos, de poder juntos louvarmos ao Senhor, unirmos nossas vozes em adoração aqui nesse templo. Mas quantas mudanças nós temos enfrentado e quantas incertezas nos cercam de todos os lados. Nós não sabemos quando a nossa vida vai voltar ao normal. Provavelmente várias situações que nós vivemos, que nós estamos acostumados, já não serão as mesmas. Nessa oportunidade, nós gostaríamos de meditar no consolo que encontramos em Cristo. O consolo que Ele nos traz nas situações mais diversas. Para isso nós vamos meditar num texto que se encontra em Lucas, no capítulo 7, versículos 11 até o 17. Lucas, no capítulo 7, vamos ler do versículo 11 até o versículo 17, uma história bem conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ela iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém. Se pensarmos
no contexto onde essa história está inserida, nós acabamos voltando um pouco para Lucas capítulo 6, onde Jesus ensina uma grande multidão em uma planície. O texto assim diz em Lucas. Muitas pessoas veem a Jesus por sua fama, pelos milagres que ele realizava. Lucas relata nesse texto, no capítulo 6, que os doentes, os perturbados por espíritos, eles apenas tocavam em Jesus e eles eram curados. E Jesus ele traz grandes ensinamentos nesse sermão que ele declara ali naquela planície. Alguns teólogos afirmam que é o mesmo sermão também retratado em Mateus capítulo 5 a 7, conhecido como o Sermão do Monte. Muitos ensinos são semelhantes, embora os evangelistas escrevem em locais distintos. O teólogo Gundry, ele resume esse sermão dizendo que ele é sobre vencer o mal com o bem, amor, misericórdia, generosidade e assistência. Jesus ensina sobre como nós podemos e devemos nos relacionar com as pessoas ao nosso redor, mesmo que elas façam o bem ou não. Após esse ensino tão precioso que o Senhor Jesus traz ali àquela multidão, Jesus ele entra na cidade de Cafarnaum. Ali ele se depara com um centurião, um líder respeitado que comandava 1000 homens que estavam à sua disposição. E esse centurião ele demonstra uma intensa humildade e fé. Ele crê que Jesus pode curar o servo estimado dele apenas com a palavra. E ele não se sente digno de que Jesus vá até a sua casa. Ele pede que seus servos avisem a Jesus que apenas ele dizer, seu servo seria curado. Ele cria nisso. O centurião ele mostrou ali uma fé que agrada a Deus, mesmo que ele não fosse um israelita, que ele fosse um gentio. E após essa demonstração de poder e de graça, Jesus se dirige a uma pequena cidade chamada Naim. Essa cidade ela ficava aproximadamente uns 34 quilômetros de Cafarnaum, que era onde estava aquele centurião. Então Jesus chega com seus discípulos e uma grande multidão ali naquela cidade. E na porta da cidade, nós encontramos uma outra multidão. Mas os sentimentos que estavam envolvidos ali eram totalmente contrários àquela que estava com Jesus. Era o enterro de um filho único de uma viúva. De um lado nós temos Jesus, nós temos ensino, nós temos curas, milagres, nós temos vida. Do outro lado nós temos choro, desespero e falta de esperança. Nós temos morte. E aqui Jesus é o único capaz de transformar a situação e trazer o consolo para aquela mulher. Eu gostaria que pensássemos esse consolo. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus nos vê. Logo no versículo 13, no início dele, diz que ao vê-la, Jesus vê aquela mulher. Jesus vê a situação, ele percebe a angústia daquela viúva. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele enumera 3 tragédias aqui nessa situação. Primeiro, que era a morte de um jovem. Uma pessoa que tinha, teoricamente, todo um futuro pela frente, que ainda não tinha desfrutado de tantas coisas. Um jovem perdeu a sua vida. A segunda tragédia é que morreu aqui um filho único. Essa mãe não tinha mais ninguém que a consolasse, não tinha mais ninguém ao seu redor. E a terceira tragédia é que morreu um filho único de uma viúva. Toda a esperança de um futuro para aquela mulher tinha sido perdido, tinha sido levado para a sepultura. No contexto de Israel, naqueles dias, uma viúva ela era totalmente dependente dos seus filhos para o seu sustento. Sabe, existem circunstâncias na nossa vida que nós podemos ter a impressão de que Deus não está próximo, de que Deus não está vendo, de que Deus não se compadece, que Ele não vê e nem percebe a nossa angústia. Mas em Salmo 34, versículo 15, diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. A nossa vida ela não passa despercebida aos olhos do nosso Criador. Cada um de nós tem um valor extremamente singular para Deus. Um outro salmo que expressa essa verdade de maneira tão grandiosa e tão perfeita, com uma
melodia tão linda é o Salmo 139. Os versículos 1 a 4 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me deito, quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Versículo 13 e 14 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Sabe como é precioso saber que Deus conhece o íntimo do nosso ser. Ele arquitetou cada detalhe da nossa vida. Ainda no ventre da nossa mãe, ainda em formação, Ele já fez todos os detalhes. Jesus, Ele nos vê. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus se compadece de nós. Além de nos conhecer intimamente, Jesus, Ele sente as nossas dores. Ele se identifica comigo e com você. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim: Por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, Ele se tornou semelhante a nós. Ele passou pela dor, Ele passou pelo desprezo, Ele passou pela angústia, Ele passou pelas tentações. Ele conhece pelo que passamos, Ele sabe como nos socorrer. É reconfortante pensar nisso, pensar que o nosso Salvador, Ele não está longe, insensível à nossa vida. Ele viveu as nossas dores, Ele se interessa por nós, e Ele pode nos ajudar. Então, primeiro ponto, Jesus nos vê. No segundo, Jesus, Ele se compadece de nós. E no terceiro ponto, Jesus, Ele soluciona o nosso problema. Jesus, Ele diz àquela viúva: não chore. Mas sabe, é esperado que naquele momento houvesse choro, houvesse tristeza, houvesse lamento. A morte, ela traz todos esses sentimentos consigo. Mas o consolo de Jesus, ele traz uma verdadeira transformação, uma mudança total e radical. Passamos da morte para a vida, da tristeza para uma felicidade que não podemos mensurar. Jesus, ele se aproxima e ele toca no caixão. Os homens que carregavam aquele caixão, eles param e Jesus ordena: jovem, levante-se. Imediatamente, o jovem se senta e começa a conversar. O choro é quebrado pelas palavras, pela voz daquele jovem que outrora estava morto. Jesus restitui o filho para sua mãe. Ele inverte por completo essa situação. Que milagre grandioso, meus irmãos, de pensar. A ressurreição dos mortos. Jesus inverte toda a situação e transforma aquilo que não parecia ter uma solução. Sabe, essa é a essência do ministério de Cristo. Trazer vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Jesus, quando ele vem falando, em João capítulo 10, falando sobre si mesmo, que ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Em João 10:10 ele diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse é o ministério de Cristo. Nosso pecado, ele nos afasta de Deus. Nós estamos mortos espiritualmente. A mesma situação daquele jovem era a nossa situação espiritual. Em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3, que eu creio que é o texto que expressa uma verdade tão preciosa. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente,
todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todos nós somos pecadores, sem exceção. Nós somos egoístas, fazendo aquilo que satisfaz os nossos próprios desejos maus. Mas quando olhamos em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós vemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui vem a graça de Cristo, aqui nós vemos essa graça. É interessante a gente notar que nas Escrituras nós não vemos nenhuma atitude especial daquela viúva, daquela mulher, para atrair o olhar de compaixão de Jesus. Não lemos que ela se prostrou, que ela procurou Jesus, que ela fez alguma coisa diferente. Parte de Jesus a iniciativa do socorro. Parte dele a iniciativa de resgatar, de transformar aquela situação. O texto em Efésios, capítulo 2, ele continua no versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por meio da fé no Filho unigênito de Deus. É necessário depositar toda a confiança em Cristo, reconhecer o nosso estado, reconhecer que estamos mortos, confiar que Ele pode nos resgatar, nos trazer da morte para a vida. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como o filho da viúva passou da morte para a vida, Cristo, Ele nos dá a oportunidade de passar da morte espiritual para a vida eterna. Que grande consolo nós encontramos em Cristo. A esperança de uma vida eterna. A esperança de vivermos eternamente com Ele. A morte não o venceu. Ele morreu na cruz. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. E hoje essa esperança fala ao nosso coração. Não há consolo maior do que se entregar a Cristo e ter a confiança nele, tendo a certeza de que Ele voltará, de que um dia estaremos ressurretos junto com Ele, que um dia poderemos louvá-lo na beleza da santidade, da maneira que Ele merece. Que consolo temos em Cristo. Jesus, Ele nos vê. Jesus, Ele se compadece de nós. E Jesus resolve o nosso problema. Ele morreu na cruz para que hoje nós possamos ter vida. Nessa oportunidade, que você possa pensar sobre isso. Se você ainda não tem essa certeza, esse consolo em Cristo, se as situações que estão à sua volta, elas te derrubam e te fazem perder a esperança, você precisa encontrar esse Jesus. Ele te vê, Ele te conhece e Ele quer fazer a transformação necessária na sua vida. Dessa maneira você pode ter a sua confiança firmada naquele que é o único que pode salvar a vida do homem. Aquele que pela graça nos salva. Mas é necessário que nós apresentemos uma fé, que nós creiamos que Ele é o único que pode resolver a nossa situação. Que Deus nos abençoe, que possamos realmente estar firmados nesse Cristo. E que, assim como o texto termina, que nós possamos dizer que um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio enviando o seu Filho, enviando Jesus, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Escolha a vida. Escolha a vida para que possa viver eternamente com Cristo. Amém.
tudo está em ti. Ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Muito obrigado, Deus, porque podemos confiar no Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é capaz de transformar aquilo que está morto e dar vida. O Senhor é o único capaz, ó Deus, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, porque o Senhor venceu a morte. Muito obrigado por isso, ó Deus. Muito obrigado por esse evangelho tão maravilhoso, onde podemos confiar no Senhor a nossa vida e ter o consolo de que com o Senhor estaremos para toda a eternidade. Muito obrigado porque o Senhor é capaz de fazer isso, porque o Senhor vê a nossa vida, o Senhor se compadece de nós e o Senhor resolve o nosso problema, ó Deus. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pelos momentos que passamos aqui. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que participou conosco, que ouviu essa mensagem, que ela possa entender, ó Deus, esse evangelho tão precioso que salva as nossas vidas. Nos despeça em paz, ó Pai, e agradecemos pela Tua palavra e o Teu amor. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Tenham todos uma boa noite. Mais uma vez, obrigado por participar conosco. E não se esqueça que na quinta-feira, às 19 horas, no Facebook e no Instagram, aqui da Casa de Oração, você acompanha conosco mais um culto. Tenha uma boa semana. The exodus of my heart, 'cause you found it, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day is a sign that you are with me. The fire by night